Vascaíno, olá Gigantes Vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre Thiago Mendes, né, que está sendo processado de novo com aquele jogo de Corinthians, cara, tá virando uma palhaçada isso aí já. Vamos falar, galera, sobre Arboleda, né, que interessa ao Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o jogo de logo mais, às 19 horas, né, 7 horas da noite, transmissão pela Paramount TV. Vamos falar também sobre os possíveis desfalques do jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Para você que não me conhece, galera, meu nome é Rafael Matos, criei esse canal aqui para trazer informações do meu querido e amado Vasco da Gama. Eu sou funcionário público, trabalho 8 horas, já daqui a pouco, terminando de gravar, já vou trabalhar até 5 horas da tarde, e aí nesse meio tempo eu consigo, me viro aí para trazer informações, colher informações e trazer para vocês, galera do Vasco da Gama, deixar vocês informados. Por isso, galera, eu peço a sua colaboração aí, e você que não é inscrito, que se inscreva, ajude aqui um vascaíno, alagoano, arretado, galera, faça com que esse canal dê uma alavancada aí, você estará ajudando bastante, galera. Vascaíno ajuda Vascaíno, e obrigado a você que se inscreveram, que deixa o seu like, que tira um tempinho aí, um momento do seu tempinho precioso para assistir os meus likes, assistir os meus vídeos e deixar os likes. Muito obrigado mesmo de coração, eu agradeço muito. Galera, vamos falar sobre Thiago Mendes, né? A palhaçada que está acontecendo no STJD, cara, não é possível. O Thiago Mendes foi absolvido inicialmente pelo STJD no dia 30/5 por 3 votos a 2. E referente àquele jogo do Corinthians, que o cara quase quebrava as pernas do Thiago Mendes, bateram que só no primeiro tempo o Vasco levou 3 cartões amarelos, né? E aí, cara, o Thiago Mendes foi suspenso, mas foi absolvido, porque a arbitragem de Davi Oliveira Lacerda achou que o Thiago Mendes criticou. Agora, a Procuradoria do STJD recorreu àquela decisão de suspensão e um novo julgamento será marcado amanhã, galera. E o jogador pode pegar de 1 a 6 jogos de gancho, cara, de suspensão. Cara, é brincadeira, isso aí é para prejudicar, isso aí é só mesmo focado em prejudicar o Vasco da Gama, galera. Prejudica o jogador e a equipe, cara. Não pode não, cara. O Vasco, Pedrinho já pegou suspensão, Renato Gaúcho está com suspensão. Quiserem prejudicar o Vasco com aquele jogo contra o Botafogo, cara, o que precisa mais? O que querem fazer mais, cara, para prejudicar, pisar o Vasco da Gama? É o que está acontecendo, é isso. É para, cara, prejudicar mesmo. A gente fica, bicho, pé da vida com essas coisas que acontecem nesse futebol brasileiro, que só um time parece que sabe, prejudicado. Porque tem os times aí, os timezinhos aí, filhinho aí dessas organizações aí, da CBF, do STJD, cara, que se dá bem. O Corinthians se deu bem ali. O Corinthians pegou 4 jogos pegou uma punição lá da Neoquímica Arena contra o Vasco, era sem torcida, teve 35 mil torcedores. Jogadores que pegaram 4 jogos, aí caiu para 2 e sempre se dão bem, né? Jogadores do Flamengo aí que participou aí de outras coisas aí, cara, que não deu em nada, enquanto outros jogadores aí levaram gancho de 1 ano, 2 anos sem jogar bola, e jogador aí do Flamengo levou 12 jogos de suspensão e nem levou, tá aí jogando. Cara, é sacanagem, muita sacanagem contra o Vasco, é só para prejudicar mesmo a instituição Vasco da Gama, cara. Mas isso tem que acabar, não pode ser não, o alvo é só o Vasco, cara. Querem pisar mesmo, querem prejudicar de toda forma. É demais, cara. Galera, agora vamos falar sobre os possíveis, desfalques do Vasco para o jogo contra o Atlético Paranaense domingo, que é o Cuiabano, que é o Cauã Barros e o PH, que já estão suspensos por ter levado o 3º cartão contra o Flamengo. Agora vem esse julgamento do Thiago Mendes, né? Quem sabe se ele vai pegar jogo, como é que vai. Com certeza ele não vai passar ileso, porque já foi absolvido no primeiro e agora recorreu, com certeza vai pegar jogos aí, podendo pegar 6 jogos. Se o Thiago Mendes pegar algum jogo, vai ser 3 desfalques sério lá para o jogo contra o Atlético Paranaense. Thiago Mendes, o capitão, cara, um ótimo jogador ali no meio do campo, cara, e ficar fora desse jogo é para prejudicar mesmo, cara. Sinceramente, é inacreditável uma coisa dessa, cara. Sinceramente, galera, a gente fica puto da vida com isso.
Galera, agora vamos falar sobre o Arboleda. O Arboleda, né, que reapareceu na segunda-feira passada, segunda-feira, né, agora, reapareceu depois de 30 dias de ausência, né, no clube lá. O jogador reapareceu no CT lá do São Paulo, e o jogador terá desconto de 30 dias no seu salário. O São Paulo estava com salário em dia, pagou o mês de abril em dias, e o jogador vai ser descontado do seu salário esses 30 dias que ele ficou ausente. Houve uma reunião entre a diretoria do São Paulo e o jogador, houve muita discussão, e a diretoria do São Paulo falou que o Arboleda perdeu a moral perante a torcida e do próprio clube, né? A torcida gostava muito de Arboleda aí, o Arboleda é um xerifão ali na zaga, muito bem defensivamente, muito bom ofensivamente quando sobe para o escanteio do São Paulo. Cara, e o Vasco está de olho aí nessa situação. Só que o Arboleda fez os exames, né, nessa volta de 30 dias ausente, fez os exames e está treinando separadamente da equipe, do resto da equipe, tá em horários diferentes. As informações é que o São Paulo não vai mais usar o Arboleda nos jogos. Essa forma dele ficar treinando ali vai ser uma forma de punição. O São Paulo não vai querer perder o jogador de graça, né? Que vai prender o jogador aí para qualquer time que queira negociar. O Arboleda vai ficar como uma moeda de troca. A gente já sabe, com certeza o São Paulo está sabendo que o Vasco está querendo o jogador, né? Não vai comprar, mas vai fazer um empréstimo aí de 2 anos e meio. O Vasco já tinha procurado o Arboleda no início do ano e o São Paulo, sabendo disso, vai prender o jogador aí para punir o jogador e não vai liberar tão cedo aí o jogador enquanto chegar um time interessado, né? Dar o jogador em troca ou dar uma grana, algum dinheiro em troca. Essa é a situação do Arboleda de São Paulo e o Vasco está assistindo aí essa novela aí, galera. Galera, agora vamos falar sobre o jogo de logo mais, né? Pela quarta partida da fase de grupo da Copa Sul-Americana. O Vasco já está lá no Chile, no Santiago, lá no Chile, para a partida de logo mais, transmissão pela Paramount, né, TV. O Vasco, galera, na minha opinião, na opinião de todos, o Vasco é muito melhor do que o Audax italiano. Aquele jogo que o Vasco perdeu para o Audax italiano, aí a única derrota na Sul-Americana foi aquela palhaçada do juiz, né, que fez aquela lambança lá na arbitragem, expulsou o JP e o Vasco findou perdendo o jogo, né? O Cuesta naquele jogo também foi expulso e prejudicou bastante. Então, galera, o Vasco é o primeiro do grupo com 4 pontos e 2 gols de vantagem. O Audax italiano é o segundo com menos 1 gol de vantagem. O Olímpia é o terceiro, menos 1 gol de vantagem. E o Barraca Central é o último colocado com 3 pontos, nenhum gol de saldo. E aí, galera, o Audax italiano não é esse clube todo, o Vasco muito melhor, né? Muito melhor do que o Audax italiano, mesmo jogando com esse jogador considerado reserva. E o Vasco vai para cima, tem que ganhar, fazer 7 pontos, fica mais próximo de passar para as oitavas de finais, cara. O Vasco tem esse jogo de hoje contra o Audax italiano, dia 20 contra o Olímpia, lá no Paraguai, e dia 27 no Brasil, aqui no Brasil, em São Januário, contra o Barraca Central. O Vasco tem condições de passar para as oitavas de finais, muitas condições. E aí para a gente ver se a gente chega à final, ganhar 100 milhões aí e ter uma passagem para a Copa Libertadores através da Sul-Americana. Galera, a possível escalação será Fusato no gol, PH na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Alan Saldívia e Freitas, né? Lucas Freitas na zaga. Volante, primeiro volante é o Cauã Barros, ali no meio, junto com o Cauã Barros, pode ser o JP, né? O Ramon Henrique, e mais na frente, no meio ali, com a armação, pode ser o Tietê, né? Ou o Zucarello. A trinca de ataque é Nuno Moreira pela lateral esquerda, Marinho Inestrosa pela lateral direita e Spinelli centralizado. Essa será a escalação, né? E logo mais, pode ser que mude, né? Pode ser que no meio seja Cauã Barros, JP e Tietê, né? Tem essas opções aí com os meninos da base. Esse será
a escalação dos jogos de logo mais, galera. Vamos torcer que o Vasco ganhe, né? Com certeza vai ganhar. O Vasco vai meter ali uns 2-0 aí para ficar com saldo de gol para os próximos jogos, galera. Isso é muito interessante. O Vasco é para quem acredita, cara. E eu acredito no Vasco, cara. O Vasco vai ganhar esse jogo hoje. Vai ser 2-0, né? Para o Vasco. 2 gols de Spinelli, galera. Galera, por enquanto é só. Peço mais uma vez a sua ajuda. Deixe seu like, se inscreva no seu canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Tchau, uma boa quarta-feira a todos.